Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, eu queria começar por falar sobre um ponto que referiu, que é a questão do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia. Normalmente é uma questão, a importância da relação entre Portugal e o Reino Unido é uma questão que reúne consenso dentro do Parlamento e até com o Governo, tanto do ponto de vista social, porque existe interesse por parte dos cidadãos portugueses que vivem no Reino Unido, mas também dos cidadãos britânicos que vivem cá, como pelas relações económicas que já vêm de longe e, por fim, e não menos importante, pelas relações estratégicas que existem entre Portugal e o Reino Unido, nomeadamente no que diz respeito às relações transatlânticas. E é por estar confiante que o Governo tem as mesmas preocupações que o PSD nesta matéria, que, tenho de confessar, durante mais de um ano temos sido surpreendidos pelo que parece ser uma gritante falta de preparação do Governo para o que vai acontecer em 2019. Sr. Ministro, infelizmente essa impreparação à qual nós temos assistido, ou, aliás, não temos assistido, não conhecemos nada de preparação que o Governo tenha feita, não somos só nós que falamos sobre ela. Aliás, no parecer do SES, às GOPs, às grandes opções do plano, tem um ponto específico sobre essa questão. O próprio SES conclui que as consequências da saída do Reino Unido da União Europeia, prevista para 2019, não parecem suficientemente ponderadas neste documento. Durante mais de um ano, o PSD alertou para a necessidade de fazer um estudo económico, fazendo a análise setorial das potenciais consequências económicas da saída do Reino Unido, para começar a preparar as famílias e as empresas. E, Sr. Ministro, o que acabou por acontecer é que a CIP fez um relatório, agora recentemente, mas isto continua a não exonerar o Governo das suas responsabilidades e que continuam por cumprir. Em particular, e se pensarmos inicialmente numa questão de questões económicas, o estudo identifica áreas de atuação prioritárias porque os riscos do Brexit em certas áreas são mais consideráveis. O que é que o Governo está a fazer para ajudar as empresas nesses setores a se prepararem para o futuro? Mas mais preocupante ainda, na nossa opinião, neste momento, é a situação dos trabalhadores e cidadãos portugueses que estão a viver no Reino Unido. Sr. Ministro, o embaixador português no Reino Unido hoje assumiu que há mais incerteza neste momento sobre um acordo do que havia há um ano. Aliás, é extraordinário, nós achamos até surpreendente que o embaixador não acompanhe o otimismo do Sr. Ministro, que referiu que faltava muito pouco, aparentemente, para obter um acordo. As questões políticas são extraordinariamente complexas e, portanto, consideramos que é muito preocupante não haver um plano de contingência para o caso, e todos desejamos que isso não aconteça, de não conseguirmos chegar a acordo. Nós todos sabemos que as negociações são difíceis, em particular na questão da Irlanda e do futuro relacionamento, mas se não se concretizar este acordo, o acordo que tinha sido realizado e que é sempre provisório relativamente aos cidadãos pode saltar. E, por isso, nestas circunstâncias, parece-nos fundamental que o Governo comece a fazer um plano de contingência. Nós sabemos que a França já começou a fazer, nós sabemos que a Espanha já começou a preparar e, por parte do Governo português, Sr. Ministro, a única coisa que temos é palavras de hoje do Sr. Ministro a dizer que estão a fazer muita preparação. Não temos sequer um calendário para falar sobre que tipo de preparação é que é, sobre quando é que se propõe apresentar essas preparações sobre o Brexit ao Parlamento. Não sabemos sequer quando é que isso vai acontecer, quando há mais de um ano que andamos a pedir. E, portanto, eu acho que é interesse de todos os partidos e é interesse do Governo, certamente, demonstrar e, enfim, sossegar os nossos cidadãos e as nossas empresas sobre o futuro. E, portanto, pedimos-lhe que, pelo menos, na sua intervenção e na sua resposta, nos indique quando é que poderá vir a apresentar um plano de contingência, uma preparação para o futuro relacionamento. Sr. Ministro, passando agora para outro tema, mas que está relacionado, que é a questão dos refugiados. O PSD é um partido humanista que defende uma política coerente, pragmática e humana de acolhimento de refugiados. Essa política é, neste momento, na nossa opinião, coordenada e bem a nível europeu, mas preocupa-nos que a ação europeia possa estar a ser limitada ou minada quase por dentro devido à posição de vários Estados-membros. E, nesse sentido, parece-nos alarmante a posição do governo austríaco de não assinar o Pacto das Nações Unidas sobre as Migrações, depois da Hungria também já ter anunciado que não o faria, e gostava de saber qual era a sua opinião sobre este assunto.
Só que, Sr. Ministro, a política de migrações não é feita só de intenções. As intenções são muito importantes, mas não são só intenções. Temos também de assegurar os meios financeiros, europeus e nacionais para apoiar esses refugiados. Nesse aspecto, conhecemos muito pouco sobre a posição portuguesa e, por isso, Sr. Ministro, gostava de lhe perguntar onde está neste orçamento e qual será o montante alocado pelo Governo ao financiamento da cota-parte portuguesa dos mecanismos europeus de apoio em favor dos refugiados. E ainda neste tema dos refugiados, também já pedimos ao Sr. Ministro e ao Governo que nos fornecessem o acordo bilateral entre Portugal e a Alemanha sobre migrações. Neste momento, o Governo mandou-nos uma nota de imprensa. Como pode calcular, para fazer escrutínio, o Parlamento precisa de um bocadinho mais do que uma nota de imprensa e, portanto, agradecíamos que nos fizesse chegar o possível desse documento. Por fim, o Sr. Ministro referiu também a questão da reforma da UEM. E Sr. Ministro, neste caso, o maior desafio, e acho que o Sr. Ministro concordará comigo, é a situação da Itália. É uma questão muito desafiante para conseguirmos prosseguir na reforma do UEM. Na apresentação do orçamento a Bruxelas, o Governo de Itália optou por uma via contrária à via que a Comissão Europeia considera ser razoável, tanto que a Comissão Europeia respondeu ao plano orçamental e rejeitou a proposta do Governo italiano. O que tudo indica, neste momento, é que o Governo italiano vai ainda assim avançar com o plano, contrariando a Comissão Europeia, e nós sabemos quais são as possíveis consequências. Vai ser iniciado um processo de avaliação da Comissão Europeia e do Conselho, que depois, no limite, pode conduzir a sanções. Neste caso, a posição do PSD é que o ideal seria que a Itália recuasse em certas pretensões e conseguisse chegar a um acordo com a Comissão Europeia. Já a posição do Governo, Sr. Ministro, tendo em consideração o passado, é um pouco mais enigmática. No passado parece ter havido duas tendências no Governo e, portanto, para saber a posição do Governo neste tema, enfim, gostaria de saber qual, afinal, é a linha que vai ser seguida. Será que o Governo vai demonstrar solidariedade com o povo italiano e rejeitar sanções à Itália? Nós estamos todos recordados, pelo menos aqui nesta bancada, como um membro do seu Governo ameaçava não pagar a dívida portuguesa e até dizia que as pernas dos banqueiros alemães iam tremer. Portanto, será essa a posição portuguesa? Ou será a linha de outro membro do seu Governo que felicita a Grécia por sair do programa de assistência financeira, mas depois esquece que Portugal saiu também no programa de assistência financeira em 2014 e até a critica como não tendo sido uma saída suficientemente limpa. E, portanto, Sr. Ministro, eram estas perguntas que tinha para lhe fazer. Muito obrigada.